O pessoal sempre comenta que eu sou muito detalhista na hora de criar uma bike ou mesmo na hora de montar, né? Que eu faço coisas que muita gente não faz. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 6 coisas que eu faço quando eu crio, quando eu monto uma bike, que são acabamentos legais que você pode fazer também. Detalhes como a posição da manete ou do Rapid Fire com relação à manopla são importantes e podem interferir no uso da bike, né? Esse aqui, por exemplo, é um freio com a manete two fingers, né? Ou seja, para no máximo 2 dedos. Se eu encosto ela aqui na manopla, ela vai avançar muito para cá. E segurando na posição normal, meu dedo vai cair aqui, ó, onde não tem alavanca nenhuma. Aqui você tem alavanca, o freio fica mais macio, menos cansativo. Então esse tipo de coisa tem que ser observada, principalmente quando a bike tem muitos comandos, né? Como mais uma abraçadeira aqui para o Rapid Fire, para acionamento de suspensão. Se é uma bike elétrica, tem o botão liga, desliga, enfim, tem um monte de coisas que ocupam espaço. Olha aqui o caso da bike elétrica. Como tem muitos comandos, né? Trava de suspensão, botão liga, desliga, potências, o Rapid Fire, a manete de freio. Se fosse uma manete para 2 dedos aqui, eu ia ter que empurrar, então ia empurrar tudo, ia ficar difícil até de usar. Como ela está com um freio para manete de 4 dedos, eu posso deixar bem encostadinho na manopla, já que eu vou usar a mão toda, então eu não preciso desse deslocamento e ajuda na distribuição dos outros componentes. O que tem que ser observado é se o Rapid Fire ainda está acessível. Às vezes você afasta a manete, afasta o Rapid Fire e fica difícil para alcançar. Você tem que praticamente tirar a mão da manopla para usar. E aqui não, né? Você está usando o freio, ó, você estica o polegar, você acessa tudo. Então ele está na posição exata. Eu pude afastar um pouco, mas não foi demais. Consigo alcançar o botão. Quando eu distribuo os conduítes e mangueiras de freio aqui na frente da bike, não é aleatório, é sempre pensado, né? Os quadros, quando tem rota interna, ele tem portas de entrada dos cabos e conduítes dos 2 lados e muitas vezes a gente prefere manter a entrada de cabo dos comandos que saem do lado direito entrando do lado esquerdo e as que estão do lado esquerdo entrando do lado direito. Para quê? Para equilibrar, porque às vezes você levanta a bike e quando está tudo muito de um lado só, o conduíte quer se esticar e o guidão vira. Então na manutenção você quer fazer alguma coisa, o guidão está sempre virando e te atrapalhando. Quando não dá para fazer, como essa aqui que não tem câmbio dianteiro, então do lado direito da bike não tem nada, né? Não tem um Rapid Fire aqui para mandar um conduíte para lá, eu acabei juntando eles com esses terminais que unem os cabos, tem aqui o controle da suspensão, e eu deixo um pouco mais longo, porque se você deixar muito curto, ele tem muita força, né? Então ele tenta se esticar novamente, deixando um pouco mais longo, ó, a gente pode levantar. Ele não está virando o guidão e está bem livre. Nessa bike eu tenho um total de 4 mangueiras e conduítes, né? Freio dianteiro e traseiro e Rapid Fire dianteiro e traseiro. E todos são desse jeito, né? Os que estão aqui desse lado, eles dão a volta e entram na outra porta. Os que estão de cá, contornam a frente da bike e entram aqui. Então fica mais arrumado, mais bonito. Eu não gosto de deixar muito curto, porque quando é bem curto, se a bike cai, uma puxada dessa pode desregular o câmbio, até arrancar a mangueira de freio. Então eu deixo um pouco mais folgadinho, ó, e a gente pode levantar que ela não vira, né? Não faz aquela coisa chata de virar, porque está bem equilibrado, né? Tem forças iguais nos 2 lados, em todos os conduítes. Os quadros de hoje, quando tem rota externa para mangueiras e conduítes, costumam ficar embaixo aqui do tubo superior, embaixo do tubo inferior, mas quadros antigos como esse tem esse posicionamento em cima, né? O terminal fica aqui em cima. E existe uma área que não tem conduíte, o cabo vai aéreo. Para proteger o cabo e também a pintura da bike, né, contra as esfregadas que sempre acontecem, você pode usar a parte de dentro de um conduíte de câmbio. É só você cortar e tirar esse espaguete, né, de nylon que tem por dentro e você cobre aqui o cabo, né, evita a ferrugem e ele também não vai riscar o quadro se na hora de subir, descer da bike você acabar encostando. E quando tem esses tipos de prendedores de mangueiras e conduítes, eu sempre procuro usar esse terminal plástico próprio ou até o modelo em alumínio, né, que a gente acha para comprar, inclusive anodizado em várias cores. Fica melhor, não tem nenhuma ponta para te espetar, para te machucar quando você vai lavar a bike, fazer manutenção ou mesmo carregar, e tem um acabamento melhor. Esse tipo de detalhe, né, que vocês veem nos vídeos, eu gosto de colocar nas bikes que tem esse tipo de terminal, né, para deixar tudo bonitinho. Eu tenho algumas que usam essa peça anodizada na cor dos detalhes da bike. Esse aqui até que poderia ser vermelho, mas acabei colocando preto mesmo, que também tem muitas partes pretas nessa bike.
Sempre que possível eu coloco mais elementos, né, da cor dos detalhes que eu escolhi, como aqui caixa de direção, os esticadores de cabo, a frente aqui do avanço, cubos, né, e você pode achar até mais detalhezinhos assim para comprar, como tampas de guidão na mesma cor que você escolher. Olha só, isso aqui é o tipo de detalhe que não pode faltar numa boa montagem, né, porque é um acabamento e não deixa o cabo esgarçar, né? Começar a desenrolar aqui nessa ponta. Mesmo assim, eu coloco sempre uma cola instantânea no cabo antes de cortar, porque às vezes você vai tirar isso aqui para fazer a manutenção, aí já começa a estragar, né? Muitas vezes o estrago é causado até pelo aperto que você dá aqui para ele ficar preso. Olha só, aí tem para cabos de freio, que tem uma peça maior, com um furo maior, e os outros para cabo de câmbio. Dá para achar isso aqui até colorido, anodizado, né? Existem os pacotes, né, com 10, 20 unidades, você pode até fazer combinação também com as outras peças. Existem soluções alternativas se você não tiver aquela capinha certa, que chama end cap. Você pode usar uma haste, né, flexível, cortar um pedacinho e coloca colando, ou usa rebite pop, que também é muito barato, custa centavos. Tem preto, branco e tem também o polido, né, com medidas diferentes. Então, de acordo com o diâmetro que você precisar, você pode usar. Olha só como é simples. Como é alumínio, é fácil cortar, você pode até dar uma lixadinha nas pontas e ele já tem aqui o furo. Você coloca o cabo dentro e aperta, ele vai ficar ajeitadinho e preso, né? Tem um detalhe que eu faço bastante nas nossas bikes e talvez vocês não tenham percebido, eu deixo um pouco mais longo a sobra dos cabos de câmbio dianteiro, câmbio traseiro e freio, né? Seja um V-brake ou um freio a disco mecânico. Porque na hora de reaproveitar, e a gente desmonta demais bike aqui, tá desmontando, montando de novo em outro quadro, enfim, para mostrar para vocês várias formas, eu acabo deixando mais longo porque na hora de recuperar, por exemplo, eu vou tirar o terminal aqui, a ponta pode estar estragada, então eu tenho área para cortar de novo, deixar ele mais curto, tirar a parte ruim, dar uma alinhadinha e colocar de volta no conduíte. É bem difícil você colocar de volta no conduíte cabos muito amassados, né, muito curvos. Olha esse aqui como é que tá aqui, ó, bastante alargado, torto. Então esse tipo de coisa, né, muito aperto também pode deixar o cabo assim. O cabo não é caríssimo, mas também é dinheiro jogado fora se você vai trocar toda hora só porque você deixou ele extremamente curto, né? Já sai aqui do arremate e já corta. Então eu deixo um pouco mais longo e isso é mais importante até quando você usa câmbio dianteiro, porque o câmbio dianteiro você tem que puxar mesmo o cabo com alicate, deixar ele bem esticado para fazer a montagem inicial. O câmbio traseiro você estica com menos força, ele funciona numa boa, mas o dianteiro você precisa pôr força, então tem que ter cabo, você tem que conseguir puxar. Essa sobra mais longa eu sempre consigo esconder, deixar de uma forma que ela fica mais protegida para não pegar no pé, não ficar incomodando, né? E às vezes eu junto ela assim no conduíte e coloco uma cinta de nylon para manter ela ali. E isso dá até para fazer com a cintinha também colorida. Tem um outro cuidado que eu tomo, vocês já devem ter visto em alguns vídeos, que é proteger essa área aqui onde a corrente bate, né? Aqui é o chainstay, o nome desse tubo. Ele sofre muita pancada da corrente quando a gente pega muita irregularidade no piso. Além do barulho, descasca a pintura. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui uma folha, risco mais ou menos as curvas, né, de onde começa e acaba, e depois a linha reta. Muitas vezes, se o quadro tem um desenho, né, mais sinuoso, aqui nos stays a gente também acompanha. E transfiro esse desenho do papel para um pedaço de câmara de ar. Depois eu delimito aqui com fita crepe, mais ou menos a área, porque eu vou colar isso com cola de contato, né? Cola de sapateiro, e ela faz estrago se você não proteger. Eu passo cola só na área que eu preciso, tiro a fita e colo a peça. Tem que passar cola no quadro e também na borracha, e ela fica aqui por anos, né? Protege, limpa fácil, sem nenhum barulho das pancadas da corrente. Fica bem arrumadinho, fica bem discreto, é melhor do que um simples adesivo e é melhor do que aquela capa de neoprene, né, que envolve o quadro todo, fica virando, tem a parte do velcro, às vezes se tem um cabo passando embaixo pode atrapalhar, né, alterar aqui as mudanças de marcha. Então esse é um acabamento mais caprichado que tem uma função muito especial. Esses são apenas alguns cuidados que eu tomo na hora de montar uma bike
e também quando eu vou criar uma bike eu já estou pensando nesse tipo de coisa. Mas aposto que você já viu outros por aí, então não esqueça de deixar seu comentário para a gente saber onde mais dá para a gente dar um trato e deixar a bike personalizada e bem arrumadinha. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!